Infelizmente, um dos assuntos mais comentados agora nesse começo do ano de 2022 é a invasão da Rússia contra a Ucrânia. Alguns até falam em Terceira Guerra Mundial. E o que você não imagina é a diferença alarmante dos exércitos desses dois países. Quer saber mais? Então fica comigo até o final. Bom, antes da gente comparar as forças armadas desses dois países, precisamos entender somente um pouquinho o porquê dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é o país de maior extensão territorial do mundo e também um dos poucos países que fica localizado em dois continentes, no europeu e no asiático. A Ucrânia está localizada na Europa, fazendo fronteira com a Rússia. O país é o segundo maior em termos de extensão da Europa, ficando atrás apenas de quem? Da Rússia, é claro. Legal! Agora que você já se situou onde ficam esses dois países, vamos entender um pouco da relação entre Rússia e Ucrânia. Para isso, precisamos voltar um pouco na história. A paz, realmente ali na fronteira dos dois países, nunca existiu de fato. Mas o que ocasionou esse, entre aspas, estopim para uma guerra, pelo menos na cabeça do presidente russo Vladimir Putin, foi o avanço da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que foi criada poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A OTAN, que era liderada pelos Estados Unidos, tinha como objetivo proteger a Europa e manter a União Soviética longe do seu território. A União Soviética precisava dar uma resposta, então foi criado o Pacto de Varsóvia, formados por ela e pelos países socialistas do leste europeu, como Polônia, Romênia, Alemanha Oriental, entre outros. Primeiro o comandante supremo foi o Marshal Ivan Konev. Mas com a queda do Muro de Berlim e a queda dos governos socialistas, o pacto foi extinto. O tempo passou e hoje a OTAN conta com 30 países e poderia incluir a Ucrânia como membro, uma nação que no passado era integrada à União Soviética. A Rússia não quer a companhia de bases militares e mísseis inimigos próximos ao seu território. E para isso, o presidente Vladimir Putin quer garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN. No ano de 2014, a Rússia tomou posse da região da Crimeia, na Ucrânia, justificando que iria proteger os cidadãos russos que viviam por lá. Os soldados separatistas, uma espécie de líderes rebeldes que apoiam o presidente russo, também controlaram duas áreas da Ucrânia, Donetsk e Lugansk, no leste do país ucraniano. Essas áreas juntas possuem mais de 3,5 milhões de habitantes, e mais de 50% delas têm o idioma russo como seu principal, além das pessoas que moram por lá se considerarem russas. Só que a Ucrânia agora em 2022 é um país teoricamente muito mais preparado e equilibrado militarmente do que o de 2014. O país recebeu muitos equipamentos dos Estados Unidos e de países europeus. Por isso, traria muito mais dificuldade do ponto de vista militar para a Rússia do que o ocorrido há 8 anos atrás, na Crimeia. A região que os rebeldes invadiram em 2014 é um território que Vladimir Putin reconhece como independente da Ucrânia. E os próximos passos dos russos dentro de seu país vizinho poderá ser um problema ainda maior, pois o objetivo é conectar a região da Crimeia com Donetsk e Lugansk. Para isso, um possível alvo é a cidade ucraniana de Mariupol, que fica na bacia de Donbás. Mariupol é uma das pouquíssimas cidades da região de Donbás que Kiev ainda controla. A região é portuária, dando um acesso importante ao mar para os russos, criando uma rota própria na parte independente da Ucrânia. Mariupol fica a cerca de 300 quilômetros da Crimeia, e se os russos conseguissem controlar essa região, seria um ponto muito estratégico para eles. Infelizmente, agora no dia 24 de fevereiro de 2022, as forças armadas da Rússia invadiram a Ucrânia
foi um ataque em massa, por terra, ar e mar, sendo considerado o maior ataque de um país contra o outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E o que todos esperam agora é como a Ucrânia irá reagir à invasão do seu território. Na teoria, como a Ucrânia não faz parte da OTAN, nem Estados Unidos e nem a União Europeia entrariam em um possível conflito contra a Rússia. O assunto é um pouco complexo e, de forma bem resumida, seria basicamente isso. Agora que a gente entendeu um pouco do que está acontecendo entre os dois países, vamos ver o poder bélico de Ucrânia e de Rússia. Comparação das forças armadas da Rússia e da Ucrânia. Quando entramos nesse assunto, a diferença das forças armadas da Rússia para a da Ucrânia é extremamente desproporcional. A Rússia tem cerca de 4 soldados para cada militar ucraniano, além de outros números gigantescos, como os de aviões de combate, peças de artilharia, navios e tanques de guerra. E aí, tá gostando do vídeo? Então já vai deixando o joinha e não esqueça de compartilhar com seus amigos, hein? Tropas ativas e reservas. Atualmente, as tropas ativas da Rússia são de um efetivo de 900 mil soldados, contra cerca de 209 mil da Ucrânia. Já a tropa reservista, que são aqueles cidadãos que ficam disponíveis ao país para lutar em uma eventual guerra, a diferença é ainda maior. As tropas de reserva russa contam com cerca de 2 milhões de reservistas, e o da Ucrânia apenas 900 mil aviões de combate. A Rússia possui pouco mais de 1.500 aviões de combate, enquanto a Ucrânia tem apenas 98 em suas forças armadas. Helicópteros de combate. Aqui, a diferença chega a ser 16 vezes maior. O país russo conta em suas forças militares com 544 helicópteros para uma eventual guerra, enquanto os ucranianos estão com apenas 34. Tanques de guerra. No quesito tanques de guerra, a Rússia possui hoje 12.420 tanques, contra 2.596 da Ucrânia. Veículos blindados. As forças militares russas possuem cerca de 30 mil blindados. Seu país vizinho, a Ucrânia, tem aproximadamente 12.300 veículos blindados. Artilharia. As unidades de artilharia são todas as armas de combate, além de canhões e mísseis, por exemplo. A Rússia possui 7.571 unidades de artilharia. Já a Ucrânia só tem 2.040. Navios de guerra. Quando se trata de embarcações usadas na guerra, a Rússia tem 13 vezes mais que a Ucrânia. São 220 navios de guerra russos contra 16 do seu país vizinho. Orçamento militar. O orçamento militar da Rússia, em comparação com a Ucrânia, na verdade é sem comparação. Só para o ano de 2021 foram gastos cerca de 45 bilhões de dólares com as forças armadas russas. Já a Ucrânia teve um orçamento de apenas 4 bilhões e 100 milhões de dólares. Todos esses números mostram como as forças armadas da Rússia permaneceram maiores desde a invasão da Crimeia em 2014. De lá para cá, a Rússia fez uma reformulação geral em seus serviços militares, como a troca de frotas militares, todas mais modernas e equipadas, novas aeronaves de combate e o aumento dos salários de seus militares. Em 2015, o orçamento das Forças Armadas russas chegaram aos 65 bilhões de dólares. A Ucrânia, nos últimos anos, recebeu muito apoio militar dos países membros da OTAN. Só os Estados Unidos, em 2021, aprovou a transferência de cerca de 650 milhões de dólares em armas para o país ucraniano. Além disso, o país norte-americano ainda ajudou com equipamentos de rádio, caminhões de transporte para os militares e ainda com cerca de 200 mísseis antitanques de guerra. Outro país que também ajudou a Ucrânia foi a Turquia, que forneceu aqueles famosos drones Bayraktar TB2, uma espécie de avião não tripulado que faz o lançamento de bombas. Além de todas essas aquisições, a Ucrânia ainda recebeu um grandioso treinamento militar de membros da OTAN. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe.
o que nos resta é orar e fazer uma breve reflexão sobre a famosa frase do ex-piloto de caça alemão Erich Hartmann. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. E aí, gostou de conhecer um pouco mais desse terrível confronto e a diferença das duas forças armadas? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!